Josué, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver o que Deus falou com a gente aqui hoje. Mas é bênção. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da sega, as águas que vinham de cima pararam, levantaram-se num montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e os que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todos de todo cortados. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Escute uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite aqui. Deus tem algo tremendo para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para mim e para você, não é só para mim e para você. Posso ouvir um amém? Não é só para mim e para você. Aquilo que Deus tem para mim, é para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa, para minha família. É isso que Deus tem para nós. Nunca Deus tem algo só para mim. O propósito de Deus sempre é fazer mais e mais na história da nossa vida. Ele sempre quer dessa forma. Lá no livro de Juízes, no capítulo 6, quando Deus vai falar com aquele homem chamado Gideão, a partir do versículo 36, a Bíblia diz que Gideão vai falar assim: Senhor, se és tu mesmo, faz com que molhe só o velo, só a lã molhe, e que o resto não molhe. E Deus vai fazer dessa forma. E quando Gideão viu que Deus fez daquela forma, a segunda maneira que ele vai dizer, ele fala assim: Senhor, não fique irritado comigo, mas agora faz molhar a terra e não molha a lã. E a Bíblia diz que Deus molhou toda a terra. Gideão está dizendo assim: olha, eu não quero só para mim, eu quero que aquilo que Deus tem para mim, todos aqueles que estão à minha volta, ao meu redor, sejam alcançados. E o grande propósito de Deus na minha e na tua vida, não é que a bênção que Ele tem, que aquilo que Ele tem para a minha vida, a direção que Ele tem para a minha vida, o que mais Deus quer é que aquilo não fique paralisado, preso só com você. Aquilo que Deus tem para você e para todos aqueles que estão ao teu redor, ao teu derredor. Não só você, mas a tua família também será impactada com aquilo que Deus tem para a tua história. Posso ouvir um amém? Diga: o que Deus tem para mim, não é só para mim. Diga: é para mim e para minha casa. Esse povo está andando aqui, e vamos para a história, vamos entrar dentro da história. Esse povo está andando aqui, e eles estão andando por quanto tempo? 40 anos, lembra? Eles estão 40 anos dando ciclo no deserto. A Bíblia diz que eles estão dando voltas e voltas e voltas. Com certeza, muitas das vezes, eles já passaram de frente aqui o Jordão. Muitas outras vezes eles já passaram por aquele mesmo lugar, mas aí agora chegou um dia em que Deus vai agir, chegou um dia em que Deus preparou para trabalhar, o ciclo vai mudar, o momento da história vai mudar. Muitas vezes a história da nossa vida, nós estamos dando essa espiral, essa volta, passando na mesma situação, vivendo o mesmo momento, vivendo a mesma história. Parece que as coisas na história da nossa vida se repetem a todo tempo, é a mesma coisa. Parece que eu já vivi esse filme, vivi essa cena, só que chegou um dia em que Deus disse assim: o cenário vai mudar. Deus chama Josué e diz assim: Josué, a partir de hoje as coisas vão mudar, o ambiente vai mudar. Prepara o povo. É interessante que no capítulo 3 aqui, Deus vai dizer assim para Josué: Josué, prepara o povo que amanhã eu vou fazer maravilhas. O dia de viver a maravilha de Deus está chegando. Aí Deus vai dizer para Josué: ó, fala para o povo, prepara o povo, diga para o povo se santificar, se separar, porque o dia de fazer maravilhas está chegando. A história da nossa vida muitas vezes é em torno de ciclos, de ambientes, das mesmas coisas, das mesmices, mas até que chega uma hora que, se você crer e acreditar, Deus diz assim: o dia de viver maravilhas está chegando. Agora isso, irmão, isso não é para qualquer um, a gente precisa crer.
Porque muitas vezes a gente está tão envolto na mesmice, no mesmo ambiente. A gente está muitas vezes tão envolto naquilo que sempre se repete, numa história que sempre se repete, num ambiente que sempre se repete. Aí de repente, 40 anos eles estão nessa condição. Aí de repente vem Deus e diz assim: se prepara porque amanhã a coisa vai mudar. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem crê e acredita. Precisa confiar muito. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você precisa confiar naquilo que Deus fala. Como acreditar que depois de 40 anos o ambiente vai mudar, as coisas vão mudar, que não vão ser mais como eram, que os dias não serão mais os mesmos, porque Deus falou ao meu coração. Eu preciso levantar a minha mão, acreditar e crer e confiar que os dias que Deus tem preparado para o meu futuro não serão dias repetidos, não serão dias iguais, não serão mais a mesma coisa, porque Deus está falando comigo. É interessante que Deus vai falar com esse povo. Está aí no capítulo 3, eu não vou ler para ganhar tempo com você, que meu tempo está indo embora. O relógio não é convertido, mas nós vamos chegar lá. Eu não entrei na mensagem ainda não, dá uma segurada aí. Deus vai dizer para Josué: Josué, prepare o sacerdote. Prepare o sacerdote, porque a arca vai sair do lugar que ela está, Josué. A arca do Senhor, ela vivia fechada, trancada dentro da tenda. Só quem poderia ver a arca uma vez por ano, quem era? Era o sumo sacerdote, ele que poderia ver a arca uma vez por ano. Mas agora Deus está dizendo assim: sabe a arca, Josué? Pega a arca, porque a arca vai sair do lugar. Todos que estão, todo Israel vai ver a arca. Eles vão ver a arca, só que tem um detalhe, Josué: eles não vão poder chegar perto da arca. Deus vai dizer assim: olha, o povo vai andar 2.000 côvados, ou seja, vai andar 1 quilômetro longe da arca. Você imagina isso? A arca está indo, os sacerdotes estão levando a arca, né? Deus dessa vez mudou. Lembra lá em Moisés, quem vai levar a arca? É os levitas. Agora os sacerdotes vão levar. O sacerdote pode levar a arca? Pode, porque nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita, então ele pode levar a arca. Então Deus vai dizer a Josué: pega a arca, coloca no ombro dos sacerdotes, eles vão levar a arca. E o povo vai ficar 1 quilômetro longe da arca. Quando o povo vir a arca e a arca direcionar, mostrar o caminho, o povo vai começar a andar. Imagina a cena agora. A arca está saindo. O povo estava acostumado em ver a arca, em ver a glória? Não. O povo está acostumado com uma rotina, todo dia a mesma coisa, todo dia maná, todo dia a mesma coisa, todo dia deserto, todo dia passando pelo mesmo momento, pelo mesmo ciclo, pela mesma história. Mas de repente agora eles vão olhar, está longe, está distante, eles não podem se aproximar. Mas agora a arca, a glória está mostrando a direção. Agora Deus está dando uma direção, um caminho. Esse povo vai começar a andar por onde nunca andou, vai passar por onde nunca passou. E agora vai começar um momento novo da história. Ei, escute, irmão, a gente precisa acreditar e confiar, porque Deus é assim. Quando você começa a enxergar Deus, quando você começa a perceber Deus, querido, sabe de uma coisa? Deus vai sempre se mostrar para mim e para você, e o interesse maior de Deus é mostrar um caminho e uma direção para a nossa vida. É que muitas vezes nós estamos acostumados com as coisas da mesma forma. Deus não se mostra, Deus não se revela, Deus não mostra, e aí a gente vai indo até que um dia, e hoje eu quero profetizar na história da tua vida, que hoje esse dia chegou nesse lugar, que Deus está dizendo assim: olha, eu quero mostrar um caminho novo para você, uma direção nova. Você vai ver a minha presença, você vai enxergar a minha presença, e eu vou mostrar um caminho para você. Só que, quem está comigo, diga amém. Tem um detalhe: Deus vai se mostrar, e Deus vai se mostrar agora num caminho de resistência. Porque qual que é o caminho? Atravessar o Jordão. Porque, vem para mim, presta atenção, a gente sempre quer e acha que Deus vai aparecer, e quando Deus aparecer para a gente acha o quê? Deus vai mostrar a facilidade, Deus vai mostrar a bênção, Deus vai mostrar a vitória, Deus vai mostrar o milagre. E aí Deus agora vai aparecer e vai dizer assim: eu vou mostrar o caminho. Por onde é o caminho? Pelo Jordão. E o que a Bíblia está dizendo?
que esse momento que eles vão atravessar o Jordão é o momento da cega, é o momento que o Jordão está mais cheio. O Jordão é um rio de 30 metros, e quando é esse momento, a época da primavera, que essa aqui é a época da primavera, ele até transborda para os lados, ele chega quase a ter 1 quilômetro, e aquela água brava. Agora vem para mim, presta atenção, esse povo aqui durante 40 anos, deve ter passado um monte de vezes perto do Jordão, sim ou não? Passou, e eles passaram o Jordão em alguns momentos que o Jordão estava raso, que estava fácil. Agora vem Deus, e justo no dia mais difícil, na hora mais difícil, Deus quer que atravesse. Por que Deus não falou para atravessar quando estava fácil? Quando está fácil, faz você, irmão. Escute uma coisa, Deus quer levar você pelo caminho mais difícil, sabe por quê? Porque Deus quer aumentar a sua influência. Deus quer levar você para o caminho mais difícil, porque Deus quer exaltar você. Se for fácil, você faz. Quando é difícil, Deus está na frente e te mostra a direção do caminho da vitória. Posso ouvir um amém? É. Puxa Deus, por que o senhor não falou para atravessar aí quando o rio estava dando ali na canela? Por que o senhor não falou para a gente atravessar? 40 anos teve para falar para atravessar. Justo na minha vez, é para atravessar isso aí? É essa resistência? O Senhor falou que vai fazer maravilhas, mas olha aí, olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, é assim que é maravilha mesmo. Às vezes a gente fala assim, quantos aqui tem vida com Deus? Levanta a mão, deixa eu ver, pode levantar a mão, tenho vida com Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Quantos aqui tem experiência com Deus? Levanta a mão. Eu tenho, eu sei quem Deus é. Levanta a mão, quem tem experiência, deixa eu ver, abaixa a mão. Mas muitos de nós não querem uma experiência como essa, sim ou não? Não, a gente não quer viver isso. Então Deus está dizendo assim, coloque o versículo 7 do capítulo 3 de Josué para mim. Versículo 7. Então o Senhor disse a Josué, hoje eu começarei a engrandecer você. Olhe para o irmão que está do teu lado, coloque a mão no ombro dele e diga, hoje Deus vai engrandecer você aqui. Você crê sim ou não? Mas aí, diga para ele, só que tem Jordão. Quantos querem crescer na presença de Deus? Deixa eu ver se ainda sobra alguma mão. Aleluia! Se você quer crescer, tem Jordão. E não está nada fácil atravessar não, mas Deus está dizendo, fica tranquilo, eu vou na frente mostrando o caminho para você. Sabe de uma coisa? O que é tremendo, que a arca vai na frente, vamos lá para a cena, eu gosto do teatro, o povo está lá, aqui, a arca vai começar a andar, o povo vai ver a arca. Deus disse assim, quando você vira a arca, quando a arca começar a andar, esse é o caminho que você tem que seguir. O povo está sabendo para onde vai? Não está sabendo. Quem sabe é Josué. Só se prepara que amanhã tem maravilha. Oh, glória, Deus vai fazer maravilha. Aí a gente levanta, a arca está lá. A arca a arca começou a andar. Deus disse assim, quando a arca começar a andar, diga para todo o povo que pegue toda a sua bagagem, que nós vamos embora para um novo tempo. E aí nós estamos seguindo. Os sacerdotes estão na frente com a arca. Sabe o que é tremendo? Coloque para mim o versículo 14, versículo 15. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras durante o tempo da colheita. É o 14 mesmo, 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, o sacerdote que levava a arca da aliança saiu diante dele. Olha só a cena, o povo está na frente, ali, a arca vai. Quando eles chegam lá, coloca o 15 para mim, o 15. Chegaram ao Jordão, os seus pés, eles vão molhar o pé. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá, presta atenção, quem está comigo diga amém. Deus disse assim, prepara o povo vai passar.
Só que a Bíblia diz que a água parou aonde? A água parou lá em Dan. Coloca o 14 para mim. A água parou lá em Dan. Sabe, eles estão aonde? Eles vão atravessar aonde? Em Jericó. De Jericó até Dan são 32 quilômetros. Porque a gente é meio assim, né? Você assistiu aquela lá, o Moisés, lá na Record, né? Aí o povo está atravessando o Mar Vermelho. O povo está atravessando ali o Mar Vermelho. Aí levanta assim aquela coluna, né? 32 metros por 9 quilômetros. E aí o povo vai atravessando ali, vendo do lado. A gente gosta meio de Hollywood, meio esse negócio bem legal assim, né? Só que a Bíblia vai dizer assim, que a água do Jordão, ela parou 32 quilômetros atrás. Ela não parou ali. A barreira está 32 quilômetros lá atrás. Ou seja, antes que o povo começasse a andar, Deus já tinha parado o Jordão. Eu não sei se você entende isso, porque a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, no versículo 15, eles vão molhar só os pés. A água já está parada. Agora, se Deus parou a água lá em Dan, 32 quilômetros, quando é que Deus começou a fazer isso? Ontem. Que dia que Deus falou com ele? Ontem. Agora, então, eu quero que você preste atenção, que eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Sabe, na hora que Deus falou com você, já começou a acontecer, Deus já tinha preparado. Deus não falou nada com você que agora, agora que você começou, nós vamos preparar. Não, irmão, antes mesmo que você começasse a andar, antes mesmo que você obedecesse, Deus já estava preparando. Aquilo que Deus falou com você, Ele já começou, já está preparado, já está pronto. Você acha que Deus vai ser pego de surpresa? Não, querido, não. Quando Deus falou com você, Ele já projetou, já preparou, Ele já trabalhou naquilo que Ele falou para a tua vida. Ai, bispo, Deus falou comigo a semana passada. Ele já está trabalhando. O mês passado, Ele já está trabalhando. Agora pensa, esse povo, eles não vão ver a água no todo o turbilhão, a corrente, não. Agora pensa todo mundo olhando ali, a água está parando lá em Dan. Quem está aqui, o povo de Israel está vendo? Não, eles estão vendo só que a água diminuiu, mas não estão vendo a barreira de água. Quem está olhando não sabe nada que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. Quem está olhando não sabe nem por que aquilo está acontecendo, não sabe que é por causa de você, mas Deus está trabalhando pela tua vida. Não importa que ninguém entenda, que ninguém compreenda, irmão, o milagre que Deus tem para a tua vida, muita gente não vai entender, não vai compreender, mas Deus está fazendo. Ele está fazendo. 32 quilômetros, onde a água parou? O povo de Israel vai passar, não sabe nem onde a água está, mas Deus está trabalhando. Tem coisas que você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Tem promessas que Deus falou para você, que você acha que não está acontecendo, porque você não está vendo. Mas lá, Deus já está trabalhando. Sabe uma coisa, a gente é daquele assim, sabe, que a gente gosta. Eu queria que fosse nas águas tranquilas, a gente gosta, né? A gente gosta. Agora, sabe o que Deus falou comigo nisso aqui? Sabe? Se prepare, Josué. Nós vamos cruzar o Jordão e vai ser de uma maneira miraculosa. Quem crê nisso, diga amém. Só que tem um detalhe. Olhe para a arca e veja para onde ela vai. Olhe para o irmão que está ao teu lado, cutuca ele e diga para ele, só que você segue Deus, tá bom? Quantos querem atravessar? Deixa eu ver, levanta a mão. Glória. Atravessar é um milagre, é uma bênção? É Deus na sua vida? Deus está mostrando que está na frente? Tá, não está? Mas e do outro lado? Do outro lado tem um gigante. Diga comigo, a travessia é só uma preparação. O que tem do outro lado? Versículo 2 do capítulo 3 diz que do outro lado tem sete povos, né?
7 povos. Tem tudo que é Zeu do outro lado. Eles estão lá do outro lado. Porque a gente acha muitas vezes que é só atravessar. Oh, glória, aleluia. Não, irmão. A travessia é uma preparação, porque do outro lado tem 7 povos lá para você batalhar. Com Moisés, o povo atravessou para o deserto. Com Josué, vai atravessar para a guerra. É outro cenário. É outro cenário totalmente diferente. O ambiente muda. Agora, glória, atravessamos o Jordão. Mas agora tem 7 povos aí. 7 povos para você vencer. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele aí: você quer atravessar assim ou não? Irmão. E Deus é assim, né? Moisés usou o cajado, Josué usou a arca. Comigo e você ele usa a cruz. Glória. Se você crê, tudo é possível ao crer. Diga, os desafios são os mesmos, mas os métodos são diferentes. É que a gente, muitas vezes, aquilo que vai dar certo como prática para atravessar o Jordão, não vai servir para outras coisas. Aquilo que serviu para atravessar o Mar Vermelho, agora, se bem que toda a geração, praticamente toda a geração que estava ali na travessia do Mar Vermelho morreu no deserto. Mas agora não é o cajado mais, agora é a arca. E a gente acha, muitas vezes, a gente quer usar os mesmos métodos para ter as mesmas vitórias. Se você quer viver o que nunca viveu, você tem que fazer o que nunca fez, porque nem sempre vai ser igual. E sabe o que eu vejo muitas vezes dentro das igrejas? As pessoas, elas acabam se acomodando. Elas acabam ali, deu certo, eu fiz oração, deu certo, aí eu faço toda vez a mesma oração. Eu fiz uma pregação, deu certo, aí eu faço toda vez a mesma pregação. Eu fiz um evento, deu certo, eu faço toda vez o mesmo evento. Não, irmãos, escute, Deus te chamou para inovar, para fazer coisas diferentes. Os desafios são iguais, mas os métodos têm que ser diferentes. Sabe, você está aqui nessa igreja, o quanto que a gente mudou essa igreja aos 20 anos, porque Deus vai falando para mudar, porque o método é outro. Já pensou se a gente estivesse aqui da mesma forma? Do mesmo jeito? Às vezes eu fico olhando aquelas fotos antigas, a minha e da bispa, meu Deus, Deus é bom com a gente, porque deu uma melhorada. Eita glória, não foi não? Meu pai, eu pego aquelas fotos minhas, meu Deus, lá da Carlos Gomes, falo, Jesus. Agora, os desafios eles continuam sendo os mesmos, só que Deus vai mudando os métodos, a maneira. Vai mudando. E a gente tem que entender que é dessa forma. Ô Josué, agora não é cajado, eu vou mostrar, eu vou na frente, deixa que eu vou na frente. O povo só não pode se aproximar, vai ficar 1 quilômetro, fica ali, ó. E aí, é o seguinte, Josué, quando a arca começar a se movimentar, diga ao povo que tem que ir, hein? Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, é um Deus em movimento. Posso ouvir um amém? O problema é que às vezes Deus se movimenta e eu fico parado. O problema muitas vezes é que Deus se movimenta e eu perco o passo. Ei, escute, a maioria de vocês aqui tem ministério pastoral, evangelístico, como obreiro, ministério de dança e tantas outras coisas. E a gente tem que entender que muitas vezes Deus é Deus de movimento, Deus não para. Não, sabe, não é que Deus é o Senhor não muda. Não, Deus não muda, mas Ele é sempre um Deus que está em movimento. A gente tem que entender isso, Deus não muda, mas Ele está em movimento. E aí, quando Deus se movimenta, eu tenho que seguir. Não adianta eu pregar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, cantar do mesmo jeito. Não vai adiantar. Eu tenho que buscar esse Deus em movimento. Já pensou? Aquilo que serviu, a bispa falou aqui da Rua Azusa, 1900, quando começou, o movimento pentecostal, aquilo serviu lá. Agora se eu vou fazer a mesma coisa aqui? Não, porque Deus é um Deus em movimento. E eu tenho que entender isso. E aí eu percebo que muita gente está parada no tempo. Não pegou o bonde desse Deus. Não está caminhando. Deus vai, se movimenta, as coisas vão andando e eu fico parado atrás. Eu perco a referência de Deus.
Porque, escute uma coisa, vem comigo. Era quanto? 1 quilômetro. Era fácil ou difícil de ver? Lógico que não era fácil. Vê alguém a 1 quilômetro de distância de você para você ver como está longe. Mas eles tinham que ver. E Josué falou assim: quando a arca começar a andar, você anda. E muitas vezes a gente está perdendo a referência de Deus. Deus está andando e eu não vejo. Pega aí, Moisés, ou Josué, pega aí 12 pedras do rio. Pega 12 pedras ali. Já pensou a cena? O rio Jordão se abriu. Eles vão ali, vão pegar 12 pedras daquele lugar. Para memorial. Ei, escute. As pedras que ninguém nunca tinha visto. Estavam onde? Lá no fundo do rio. Algo diferente, algo inédito. E Deus está dizendo: pega aí. Deus está querendo colocar nas suas mãos e dar a possibilidade de você viver e ter aquilo que ninguém nunca viu, nunca viveu, aquilo que nunca chegou na mão de ninguém. Deus quer colocar nas tuas mãos. Você entende isso? E quando levavam a arca, chegaram ao Jordão, seus pés molharam. Coloca o versículo 16. E as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se um montão na grande distância até a cidade de Adã. 32 quilômetros a água parou, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam o mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Segue. 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou pé enxuto. Diga, pé molhado, pé enxuto. Tem diferença aqui, sim ou não? Sim. Tem alguém que está com o pé molhado e tem alguém que está com o pé enxuto. A pergunta é: você está com o pé molhado ou você está com o pé enxuto? Não entendi isso. Eu vou explicar para você. Quem está com o pé molhado? Quem está levando a arca. Porque tem alguém que vai levar a arca. Tem alguém que sobre ele está a glória. Tem alguém que sobre ele está a presença do Senhor. E sobre esse que está a presença do Senhor, esse aí está com o pé molhado. E esse é o problema, que muitas vezes a gente não quer molhar o pé. Muitas vezes Deus chamou você para levar a presença e você não quer molhar o pé. Muitas vezes Deus chamou você para levar a presença e aí você vai ter que submeter, porque você que vai na frente, você é linha de frente. E tem muita gente que Deus chamou para a linha de frente e ele quer passar com o pé seco. Deus chamou ele para ser o sacerdote, para estar à frente, para abrir o caminho, mas ele não quer. Porque quem está com o pé molhado é quem vai enfrentar, quem vai estar na linha de frente, quem vai passar aquela. Será que o mar vai abrir ou não? Quando o povo está vindo, porque lembre-se, o que está dizendo aqui? O sacerdote vai parar no meio. Diga para o sacerdote que tem que parar no meio, porque aí a água vai estar seca e todo o povo vai passar, belezinha, nem vou molhar o pé. Tem alguns que Deus chamou para molhar o pé. Quem será você nessa noite aqui nesse lugar? Porque talvez você seja alguém que Deus chamou para molhar o pé e você não quer. Aquele que Deus chamou para molhar o pé é aquele que leva a presença. Porque é aquele que abre o caminho, é aquele que abre porta, aquele que Deus chamou para a liderança. Porque se Deus chamou você para a liderança, não só ministerial, mas dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, você tem que molhar o pé. É você que vai fazer essa parte mais difícil. Posso ouvir um amém? E às vezes esse é o problema, a gente não quer fazer a parte mais difícil. Está pesado, né? Mas eu te amo, tá? Porque tem muita gente que diz que leva a glória, mas não molha o pé. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: a gente precisa entender para que Deus nos chamou. Para molhar o pé ou para passar em pé seco?
Só que tem um detalhe, tá? Lembre-se, como é que estava a correnteza? Forte. Mas quando eles colocaram o pé, primeiro que Deus já tinha trabalhado lá. Quando você entende que você carrega a presença, porque vem para mim, presta atenção, vem cá, quem está comigo diga amém. O rio vai respeitar que eles colocaram o pé ou porque tem a presença? Porque tem a presença. Porque quem tem a presença é respeitado. Mas não é porque você é a última bolacha do pacote. Não é porque você é o bam, sabe? Number one. Não é por nada disso. É porque você tem a presença, bebê. É por isso. Leva a arca. E quando eles colocarem o pé, vai se abrir. E para bem no meio. Olha a cena. Os sacerdotes estão parados com a arca e lá vem o povo passando. Quem molhou o pé? O sacerdote. E o povo, bem sequinho. Às vezes a gente não entende isso. A gente não entende que Deus chamou a gente para molhar o pé, para fazer a parte mais difícil, para carregar a presença. Nem todo mundo. Por quê? O sacerdote está carregando a presença. E os outros que estão aqui? Lê, é Bíblia, tá? Adoro Bíblia. Deus falou assim, e fala para o povo levar toda a bagagem. Tem gente que Deus chamou para carregar a presença, mas ele está carregando bagagem, está levando peso e não a presença. Aí fica pesado. Deus está chamando você para dizer assim, ó, entenda hoje, para que Deus te chamou, se é para carregar, levar a presença ou carregar bagagem, porque tem muita gente carregando bagagem, carregando peso, e aí cansa, porque está levando peso, mas nunca foi para levar peso. Você foi chamado para levar a presença. Mas aí eu quero facilidade, mas nem sempre é facilidade. Talvez a facilidade de não molhar o pé, mas não vai viver as maravilhas de poder presenciar. Quando eu coloquei o pé, o mar se abriu. E aí eu não tenho uma vida de testemunho. O que eu tenho é uma vida de peso, carregando carga. Eu estou passando em pé seco, mas estou levando carga. Tem gente que vai para o céu, mas a vida aqui na terra foi um inferno, porque ele vive carregando carga. E Deus está dizendo assim, não, chamei você para levar a presença, para ir na frente, para liderar. Liderança, querido, pega essa, é pesado, mas eu tenho que falar para você, não é para qualquer um não. Porque tem muita gente que está no cargo, está na posição de líder, mas aquilo é uma carga para ele. Ele está levando a presença? Não, está levando carga, bagagem. Está pesado? Eu tenho que saber. Tem gente que é para levar bagagem. Então eu tenho que ver se é para mim levar a presença ou é para levar bagagem. Não tem nada de errado em quem vai levar bagagem. Só que às vezes eu estou, Deus dizendo assim, ei bebê, vem cá, linda, fofa, lindo, eu quero que você leve a minha presença. Aí eu estou com aquele monte de bagagem nas costas, carregando um monte de peso. Mas beleza, você vai passar também, tá? Mas você vai deixar de viver aquilo que Deus queria que você vivesse. O povo está onde? 1 quilômetro. E o sacerdote? Com a presença, carregando. Quem está entendendo isso, diga amém. E lembre-se de uma coisa, é que eu não tenho mais tempo, senão... Do outro lado tem 7 tribos de gigantes. Quem é que vai garantir a vitória do outro lado? É o povo? Não, a presença. Porque quem carrega a presença é que vai garantir a vitória. Além do povo passar em pé seco, é porque você tem a presença que você vai garantir a vitória. Então, escute-me, essa palavra devia pegar aqui, ó, todos os líderes aqui dessa igreja, colocar aqui na frente, nesse lugar para ouvir. Essa palavra é só para essas pessoas. Porque às vezes a gente acha que é líder, que tem liderança, mas escute uma coisa, as vitórias daqueles que você lidera, dos seus liderados, dependem de você. Agora, muitas vezes você não está carregando a presença, você está levando bagagem. Estou carregando bagagem. O meu ministério é um peso para mim. E nunca foi para ser assim.
porque a presença é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo suave. Mas aí eu estou levando essa bagagem toda, pesado. Aí o meu ministério se torna pesado. Aí quando está, ei, escuta essa, irmão, então para e reflete, tá? Começa a refletir sobre o teu ministério, sobre a tua liderança. Porque se está pesado é porque você está carregando bagagem. E não a presença. É a presença, então troca isso enquanto é tempo, porque a presença é que vai garantir. Por que que a arca está atravessando e ela está na frente? Porque do outro lado, quem vai dar vitória é a presença. Não é a quantidade de pessoas, não é o povo, é a presença. A Bíblia diz que esses 7 povos, o que vai acontecer? Deuteronômio fala sobre isso. Esses 7 povos vão se reunir. Agora vamos contra Israel. Nós vamos vencer Israel. A Bíblia diz que eles vão se juntar. Eles vão entrar contra Israel por uma porta só. Eles vão entrar. Mas quando eles entram para batalhar contra Israel, eles vão ficar tão confusos porque eles vão ver a presença do Senhor naquele lugar. Eles vão ficar tão confusos que eles vão fugir. Eles vão entrar por um portão e vão sair por 7. Por um caminho, por 7. Por quê? Por causa da presença. A responsabilidade de carregar a presença é de quem lidera, é de quem está na frente. Eu posso ouvir um amém? Diga, está pesado. Quem não molha o pé, não serve para liderar. Sabe quem vai abrir o caminho dos seus liderados? Você. Sabe quem vai dar direção para os seus liderados? Você. Quem vai dar direção para os jovens? Você. Quem vai dar direção para as mulheres? Você. Quem vai dar direção para o louvor? Você. Quem vai dar direção para o ministério de dança? Você. Quem vai dar direção é você, que é a liderança. Ai, mas está pesado, então você está carregando bagagem. Você não está molhando o pé, você quer passar enxuto, você quer facilidade. Só que você não entendeu que para as coisas ficarem no lugar, você tem que carregar a presença. Para aqueles que estão com você, para ter vitória, tem líder que ele quer, eu oro para que aquelas pessoas que estão no meu ministério, no meu grupo, para que tenham, eu não detesto o grupo, mas eu tenho que falar aqui que tem gente que leva essa palavra. Eu oro para as pessoas que estiverem no meu grupo, para que eles tenham vitória, mas você não quer molhar o pé, bebê. Diga, direção. O Jordão foi difícil? Não, por quê? Talvez foi. Talvez, para alguns, o Jordão foi o máximo da capacidade. Mas o foco nunca foi o Jordão. Por quê? Eles estão indo para a terra prometida. O foco é o que está do outro lado. Se eu não consigo nem molhar o pé, quem entende isso? Se eu não estou conseguindo nem molhar o pé, se molhar o pé está sendo demais para mim, que dirá do outro lado, irmão? O cenário é outro. Agora vai ter guerra, tem guerra. E sabe quem está na frente da guerra? Você. Ou senão você deixa a liderança. Deixa alguém tomar a frente no seu lugar. Deus levanta? Levanta. Pesou? Ai, Senhor. Eu não, tá vendo? Colocaram eu no lugar do pastor André. Mas, irmão, eu tenho que te ensinar. Você está numa igreja para te ensinar, não adianta. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se Deus mandar falar, eu tenho que falar. O foco era outro. E às vezes eu não estou molhando o pé, eu estou carregando a bagagem. Eu estou levando o peso, a carga. Se no Jordão já estou levando a carga, do outro lado então, ixi, a coisa pegou, hein? Porque o mais importante é que a presença vai na frente. E quem tem que levar a presença? Eu. O povo, eu sou aquele que vai abrir porta.
Eu sou aquele que vai dar passagem, que vai mostrar o caminho, porque a presença está comigo. Eu é que levo, que carrego a presença. A presença está na minha vida, é por causa da presença que as pessoas vão ser direcionadas. Eu não posso ser um líder que não direciona o meu povo, que não direciona os meus liderados, que não mostra o caminho, a direção, que não abre porta. Sabe, Deus levantou você para abrir porta, para mostrar caminho, para dar direção. Não adianta você se esconder, se esquivar, porque senão o povo vai morrer. Senão não tem como passar o Jordão. Deus está esperando e contando com você para abrir o Jordão. E o pior está do outro lado. Mas, se você levar a presença, vai dar tudo certo. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: se tiver a presença, vai dar tudo certo. Diga comigo: com a arca, eu estou caminhando. Não. Com a arca, eu estou conquistando. Sem a arca, eu estou caminhando. O povo que estava sem a arca estava fazendo o quê? Caminhando, a porta está aberta, eu vou seguindo. E quem estava com a arca? Conquistando, abrindo o Jordão, cessando as águas, dando vitória do outro lado. Então, irmão, é isso. Ou você tem a presença ou você não tem. Tem muita gente que está na igreja, mas ele só caminha. Para onde que a banda toca? Para que lado que é? Então, é para cá, vamos lá, a direção é essa. Deus tem a direção. Aí, bispo, é o seguinte: para onde é que nós vamos amanhã? E está errado esse povo? Não. Agora, quem é que tem que estar conquistando? Quem está liderando. Porque eu tenho a presença. É minha obrigação. O que vai ser conquistado para o meu ministério, para o teu ministério, o que você vai conquistar para o teu ministério, a obrigação é sua. E o restante, eles vão só caminhar. Você vai abrindo porta e eles vão caminhando. Eu vou para Canaã. Quem entende, diga amém. Diga: eu vou ser influente. Ixi, nossa. Acho que depois dessa palavra aqui tem gente que vai até entregar o ministério. Eu vou ser influente, irmão. Eu vou ser influente. A glória, Bruno. Sabe por quê? Olha lá. Coloque o versículo 7 do capítulo 3 aí para mim. O Senhor disse a Josué: eu vou fazer de você uma pessoa influente aos olhos de todo Israel. Sim ou não? Vou fazer, vou te engrandecer. O problema é que muitas vezes a gente quer ser influente, quer status, quer posição, quer cargo, mas quem entende, diga amém. Mas eu não quero molhar o pé, eu sou só um carregador de bagagem, de peso. Se você quer ser influente no teu ministério, irmão, Deus pode tornar você uma pessoa influente? Pode, só que você tem que se preparar. Tem Jordão, e não vai ser na época fácil. Imagina quando Deus falou: Josué, eu vou tornar você alguém influente. Oh, glória, aleluia. Você vai ser reconhecido. Os 4 cantos da terra vai conhecer você. Posso ouvir um amém? Está diminuindo, né? Aí eu já penso nas facilidades. Meu nome em todos os outdoors, estampado, sabe? Quando eu chegar aqui, vai cair e vai ser bênção. Aleluia. Coisa grande, coisa maravilhosa. Então, beleza, vamos embora então. Está vendo aí o Jordãozinho? Olha como é que está, hein? Seguinte, amanhã eu vou fazer maravilha, hein? Você vai ser influente e amanhã eu vou fazer maravilha. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí está Josué pensando: o Jordão está aí. O Jordão está aí, então deve ser com o cajado. Não. Agora é diferente. Pega a arca, põe na frente, vai lá. Fala para o povo ir, sacerdote, molha o pé. Ixi, e se o Jordão não abrir? Por que não pediu? Não. Mais fácil, quando não tem água na canela, a água está desse jeito.
Aí. Na parte mais difícil. O Rio Jordão ele tem 30 metros só de uma margem na outra. E ele vai longe, ali, distante. Na parte mais difícil. Deus quer me exaltar mais. Aleluia. Eu sei que essa palavra foi pesada, mas eu precisava pregar isso. Tem gente aqui carregando bagagem. Não precisa vir para mim depois, bispo, serei eu. Avalie o seu ministério, irmão. Avalie o teu ministério. Ministério é coisa pessoal e particular. Eu sei de uma coisa, eu não estou levando bagagem. Isso eu tenho certeza. Eu estou carregando a presença. Você sabe como é que você avalia o teu ministério? Pelas pessoas que você lidera. Eu estou abrindo portas para elas. Ai, mas fulano vive só me enchendo meu saco, só pedindo, só... Você está abrindo porta para elas, sim ou não? Porque você carrega a presença. Você que tem que abrir a porta. Às vezes eu quero ministério, mas eu não quero trabalho. Eu quero ministério, mas eu não quero dificuldade. Eu quero ministério, mas eu não quero fazer a parte mais difícil. A parte mais difícil é molhar o pé. E o povo vai passar. E aí Deus falou, fala para o líder de cada tribo, vai lá e pega uma pedra, hein? A pedra foi para quem? Para o sacerdote ou para o líder da tribo? Para o líder. Oxe, eu que abro e o cara que leva a pedra ainda. Que ele que vai ficar com aquilo que era o impossível, o improvável, vai ser para ele. É, irmão, bem-vindo à liderança. E o sacerdote está ali, ó, com a presença. O povo passando ali. Pararam no meio do Jordão. Pensa a cena, estão parados ali e todo mundo passando. E eles vão ser qual? Quando é que o sacerdote vai sair? Lê lá em Josué. Depois que todo mundo passou, aí Deus falou, quando todo mundo passar, diga para o sacerdote para sair. O primeiro a chegar para abrir porta e o último a sair. Bem-vindo, querido. Isso é liderança. O primeiro, linha de frente. E depois que todo mundo está no bem bom, eu vou ser o último. Depois de todo mundo. A presença é isso. Eu chego primeiro, saio por último. Eu sou o primeiro a dar a cara para bater. E depois que tudo está certo, porque eu cheguei com a presença, arrumei tudo, está tudo certo, todo mundo conseguiu, está todo mundo abençoado. Eu sou o último a ser abençoado. Guarda essa palavra no teu coração. Amém. Deus está falando muito sobre essas. Irmão, eu não sei até quando eu tenho falado aqui, até quando Deus vai falar aqui, mas o que Deus mais quer aqui é consertar ministérios. Eu não sei se tem gente levando a sério isso, ou prestando atenção. Isso aqui, eu vou dizer algo para você, não é para para mim, tá mandando em direta, irmão. Eu não mando em direta de púlpito nunca. Que Deus leve a minha vida se eu fizer isso um dia. Nunca. Eu vivi num ministério que as pessoas davam em direta, mas Deus falou assim: leva essa palavra porque eu preciso consertar.
Não é consertar a igreja, eu preciso consertar ministérios particulares. Porque tem gente carregando bagagem. E era para levar a presença. Então, aí é com você. Coloque a mão no teu coração, quero orar. Eu só quero orar. E nós vamos louvar o Senhor com a levita Bruna, eu, ministro Rafael. Tudo pronto? Feche seus olhos aí no teu lugar. Curva a sua cabeça aí. Eu tenho 5 minutos. Eu só quero dizer uma coisa para você: Deus te ama. Por isso Ele fala dessa maneira. Essa palavra já não se prega mais nos lugares que as pessoas não querem mais esse tipo de coisa. Eu queria ouvir uma palavra que falasse que Deus vai me dar um carro, uma casa, dinheiro. Deus quer te dar a presença dEle. Deus quer que você carregue a presença dEle. Leva a minha presença. Minha presença abre porta, tá? Minha presença abre caminhos. Minha presença dá direção, dá destino. Não só para você, mas para a tua família, para a tua casa. Você vai abrir porta para a tua família, para o teu ministério, para pessoas que você lidera, pessoas que confiam em você e vão confiar. Ah, a arca está indo, esse é o caminho, porque ela está indo para lá, eu vou também. Porque você está carregando a presença e indo, as pessoas vão. Porque você está levando a presença nesse caminho, nessa direção, mesmo sendo difícil, elas vão, sabe por quê? Porque vão confiar, porque vão acreditar.